A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor com você. Hoje falando de um sistema de interpretação chamado aliancismo. Os aliancistas, eles dividem a história basicamente em 8 alianças. O problema do aliancismo é que eles geralmente costumam dizer que a igreja substituiu Israel. Outro problema com o aliancismo é o pedobatismo, ou seja, o batismo é infantil, que é o caso da Presbiteriana do Brasil, por exemplo. Nós temos um outro problema também com o aliancismo, é interpretar as profecias, às vezes, de forma alegórica. Então, como a restauração de Israel, a questão da implantação de um milênio literal. Então, tudo isso para esses grupos é de forma alegórica. Então, nós temos alguns perigos aqui. Bom, e quais são essas alianças defendidas pelo aliancismo? Tá? Então, tem a aliança edênica, que é aquela aliança feita no Éden. Nós podemos observar ali no Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, quando Deus diz ao homem para não comer da árvore, aquela árvore, todas as outras poderiam comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia comer. Então, aliança edênica. Depois nós temos a aliança chamada aliança adâmica, é vista no Gênesis 3,15, aonde Deus fala basicamente ali do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele texto se refere ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adâmica porque está ligado a Adão e Eva nesse sentido, então essa aliança adâmica. Então nós podemos observar que no Gênesis 3,15 nós temos o chamado proto-evangelho em teologia, que seria a primeira boa nova anunciada pelo próprio Deus, o Gênesis 3,15. Então nós temos aí a aliança adâmica. Depois nós temos a chamada aliança noética. Aliança noética porque ela foi feita com o nosso irmão Noé. Então nós temos aí no Gênesis capítulo 9, basicamente ali vai falar, mas o versículo 16 de forma específica, onde Deus vai colocar um arco nos céus. E esse arco de Deus nos céus apontava justamente para essa aliança que Deus estabeleceu com Noé de não destruir mais o mundo com águas. Quando nós observamos o arco está deitado. E se nós pensarmos assim, de uma forma interpretativa, poderíamos dizer que Deus está virado, lançando setas ou flechando o mundo, basicamente. Quando Deus coloca o arco virado, então Deus descansou, colocou o arco em forma de descanso e agora Deus não vai mais flechar esse mundo nesse sentido. Então, basicamente, porque o arco está numa forma de descanso, quando você observa o arco que é posto nos céus. Lembrando que pode ser falado arco-íris, como algumas pessoas costumam chamar, mas no texto hebraico não está arco-íris, só está arco e é arco mesmo. Tá bom? Então nós temos aí a aliança noética. Depois nós temos a aliança chamada abraâmica. Essa aliança abraâmica nós podemos observar no Gênesis 17, nós vamos poder ver de fato Deus fazendo uma aliança com Abraão, a aliança da circuncisão, onde todo macho no 8º dia, depois do seu nascimento, claro, ele deveria ser circuncidado a carne do seu prepúcio, ou seja, um corte basicamente no órgão genital masculino. Então todo homem no 8º dia precisava ser circuncidado. Essa era a aliança abraâmica. Depois nós temos a aliança chamada aliança mosaica. Mosaica por quê? Feita com o nosso irmão Moisés no monte. Nós temos ali Êxodo capítulo 19 e Êxodo capítulo de número 20. Essa é a aliança mosaica. Depois nós temos uma aliança que as pessoas costumam chamar de palestiniana. Eu não gosto desse termo, por quê? Porque aquela região de Canaã ainda não era chamada de Palestina. Então, para mim, há um anacronismo nesse sentido. Então, eu não gosto dessa sexta aliança chamada de palestiniana, porque eu vejo um anacronismo bíblico aí. Então, eu chamo ela de aliança da conquista da terra, que fica melhor. Tá bom? Então aqui nós temos a sexta aliança, a aliança da conquista da terra. O povo está basicamente ali de fronte de Canaã. Você pode observar isso em Deuteronômio capítulo de número 29 e o capítulo número 30. Depois nós temos a sétima aliança, que é a aliança davídica, essa feita com o nosso irmão Davi. Nós podemos observar isso em 2 Samuel, capítulo de número 7. Você vai observar a partir dos versículos 14 a seguir, nós temos ali essa aliança chamada aliança davídica. E aí, para fechar, nós temos a última aliança dentro do aliancismo, chamada de a nova aliança, essa feita com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prevista em Jeremias 31, do 31 ao 33, e também no Evangelho conforme Mateus, capítulo 26, versículo de número 28, aonde Jesus diz: esse é o sangue da nova aliança, ou seja, a nova aliança do meu sangue. Então nós temos ali a nova aliança, o novo concerto, o novo pacto. Então nós temos aí a 8ª
aliança. Essa é a forma aliancista de ver a história, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.